Bom, eu vou apresentar o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Brume. Na verdade, não precisa de muitas apresentações, mas eu vou fazê-la. Nasceu em 57, em Moçambique, licenciado pelo ISEG, em Lisboa, em Organização e Gestão de Empresas. Depois, frequência do mestrado do MBA da Nova. E antes disso, entre 75 e 78, em Engenharia no University College de Londres. Foi administrador de muitíssimas empresas, também consultor do Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, e do Centro Universitário no ISEG, onde tivemos anos lá como docentes, diga-se de passagem. Mas tem uma grande relação com Macau. No início dos anos 90, foi chefe de gabinete para a Economia e Finanças do governo de Macau e diretor-geral e presidente do Conselho de Administração de uma sociedade, a Sociedade do Parque Industrial da Concórdia. Desde 2000 foi administrador de variedíssimas empresas em Portugal, nomeadamente administrador executivo do IPE, o Instituto de Participações do Estado, da API Capital, da Sociedade de Capital, a API Capital, desculpem, que hoje é a Portugal Ventures, da API Parques, que hoje é o AICEP Global Parques, e também da Casa da Moeda e presidente de duas empresas, Multiser e Legis. Por isso, uma experiência muito multifacetada. Também foi gestor de fundos europeus, quer no Programa Operacional Algarve 21, quer no Programa Operacional das Pescas. E atualmente é o secretário-geral adjunto do Fórum Macau. É evidente que o nome, isto é o nickname, o nome é Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, em representação não de Portugal, mas dos 8 países de língua portuguesa. E pronto, está apresentado o Dr. Brume, Rodrigo Brume, o nosso convidado de hoje, e como sempre, ele é que é a pessoa que queremos ouvir. Eu farei uma pequena introdução, já que este seminário ele fala de Macau, fala das relações económicas entre Portugal e a China e fala do futuro. Na verdade, o título tem estas 3 coisas. Então, em relação a Macau, o que é que eu quero dizer? Primeiro, é essencial que ninguém se esqueça o que é Macau. Porque se as pessoas acharem que Macau é uma coisa diferente, não vão a lado nenhum. E, em primeiro lugar, o que é Macau? Macau é uma região administrativa especial, sim, mas da República Popular da China. Com tudo o que isso significa. Macau é um território que vive de serviços. É evidente que o serviço mais conhecido é o serviço do turismo/jogo, como se queira chamar, mas é evidente que não tem nem espaço, nem população que permita ser outra coisa que não serviços. Mas pode entrar para outros serviços, nomeadamente para serviços financeiros. Mas ter consciência do que é Macau é muito importante. Costumo dizer a brincar, Macau tem mais população do que Lisboa, só que lhe falta a área metropolitana de Lisboa. Porque a área metropolitana de Macau não há, se quisermos, é a Grande Baía, e aí já não é só Macau, inclui obviamente a província, parte da província de Cantão. A segunda nota, e nas minhas notas muito breves, porque eu prometo sempre nunca mais de 5 minutos nestas notas após a apresentação do nosso convidado, se Macau pode desempenhar um papel na relação económica entre Portugal e a China. Eu diria que sim, sem dúvida, mas não o papel logístico. Macau não é entreposto logístico de nada. Macau nem tem porto de águas profundas, como é do conhecimento. Por isso, Macau, como um posto de logística entre Portugal e China continental, usando essa expressão clássica, obviamente que não. Eu diria, foi em tempos muito idos,
mas hoje não. É verdade que há uns regimes aduaneiro especial e um acordo, que eu não vou entrar em detalhes, entre Macau e a República Popular da China, a Mainland China, mas eu não vejo Macau com esse papel. Mas vejo Macau como uma ponte, não de logística, mas de parceria. Porquê Macau? Quer pelos efeitos da língua, é muito mais fácil encontrar pessoas a falar inglês em Macau do que em Cantão, embora esta frase é cada vez menos verdadeira, diga-se de passagem. Também as regras, nomeadamente movimentação de capitais. Em Macau tem uma enorme liberdade de movimentação de capitais, tem regras ocidentais, é o próprio sistema jurídico que ainda tem imensas semelhanças com o português e por isso é um ótimo local para parcerias. Parcerias para quê? Para investir em países de língua portuguesa, em Portugal, e é evidente que, sendo a grande maioria das pessoas que estão aqui portuguesas, é óbvio que o movimento de utilizar parcerias que passam por Macau entre empresas chinesas com empresas portuguesas para investimento em Portugal é muito importante. Última nota que quero falar tem a ver com o futuro, já que com estas três palavras cobre o título: Macau, economia e futuro. Olhar para o futuro é sempre olhar para a esperança. Temos sempre a esperança que o futuro e as instituições que estão, que o futuro seja melhor que o passado, por definição, e que as instituições que estão sediadas em Macau, e é evidente que eu não quero entrar por que instituição estou a falar, pelas características da função que o nosso convidado desempenha, mas é óbvio que eu acredito que as pessoas que estão a assistir tenham, sem dúvida, um grande interesse em equacionar qual será o futuro do Fórum Macau e como é que ele pode ajudar, como é óbvio, mas não quero entrar em detalhes. Um amigo que estive com ele em Macau, enfim, em abril, já que eu passei 2 meses em Macau antes de poder regressar a Portugal, esse amigo, que é macaense, citou um ditado português e eu vou terminar citando este ditado e na opinião dele, eu admito que tenha alguma verdade e alguma injustiça e já estou no estilo de provocação. Esse meu amigo dizia: Fórum Macau, muita parra, pouca uva. E acho que com as parras e as uvas, e admito sem dúvida que haja uma grande, enfim, ou uma parte significativa de injustiça, mas por outro lado demonstra a esperança que o futuro dê mais uvas em termos da dinâmica do Fórum Macau. E pronto, apresentado o nosso convidado, passo a palavra ao Dr. Rodrigo Brum, é ele que nos vai ensinar, partilhar e depois ser provocado na zona dos Q&A. Obrigado. Ora, então bom dia a todos e a todas as presenças virtuais que não consigo ver neste momento. Queria começar naturalmente por agradecer ao Dr. Marcos da Cruz e à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa este convite, antes de mais, e a ideia que me parece muitíssimo oportuna e boa de pôr o nosso tempo à disposição da troca de ideias e inclusivamente a ser provocado, e eu gostaria mesmo que isso acontecesse, deixando bastante espaço às perguntas, para assim podermos afinar melhor o que é o interesse desta audiência, que sei que é bastante grande neste webinar. O tema, como sabem, é Macau e o futuro das relações económicas e comerciais entre Portugal e a China. Eu ia fazer uma brevíssima introdução
não me comprometo aos 5 minutos do Dr. Marques da Cruz, porque combinámos 15, eu tentarei ficar pelo meio, portanto, o objetivo é um bocadinho não ensinar ninguém, como dizia, mas sistematizar um pouco para uma audiência diversa e que, enfim, terá muito conhecimento sobre a China e sobre Macau, mas também terá certamente vantagem de ouvir de quem, como o Dr. Marques da Cruz, que passa muito tempo lá, e eu próprio, temos essa experiência direta e permanente. Eu, portanto, para sistematizar, diria que a ideia era falar um pouco sobre a China e o seu crescimento acelerado e liderança em muitos setores neste momento. Depois, falar um pouco das iniciativas, partindo da China, iniciativas essas que são de caráter mundial ou de interesse certamente multilateral. Focar-me um pouco no papel de Macau e no tal Fórum de Macau, que depois estarei disponível para as perguntas e para as ditas provocações. Finalmente, o desenvolvimento futuro das relações comerciais que a todos nos interessa. Eu, portanto, para falar da China, gostaria até de utilizar algo que foi referido no anterior webinar. Não tenho a certeza se terão acompanhado o primeiro webinar, mas foi dito que eu espero que, portanto, possam estar a acompanhar aqui os 4 temas. Foi dito que a China tem hoje um papel primordial, mas ao mesmo tempo é muito desconhecida a realidade. Houve uma referência, creio que pelo Dr. Marques da Cruz, à rede de alta velocidade, como sendo a primeira, e logo aí eu gostaria de dizer não só a primeira, como em termos de quilómetros de rede de alta velocidade, tem mais de 50% dos quilómetros de rede de alta velocidade construídas no mundo. Portanto, é a primeira com uma grande distância. Mas isto também é uma realidade que se passa noutras áreas. Por exemplo, nós vemos aqui o avanço da mobilidade elétrica, das vantagens que isso traz, o desenvolvimento que se assiste aqui pela Europa e em Portugal, inclusive. Mas a mobilidade elétrica na China atingiu proporções incríveis. Não só há dezenas de fabricantes de veículos elétricos, como há cidades, o caso paradigmático é obviamente Shenzhen, a cidade tecnológica, onde em 2018 se cumpriu os 100% de mobilidade elétrica nos transportes públicos. Esta realidade não fica por aqui, isto é, os apoios, os chamados apoios de Estado, que aqui na Europa não seriam permitidos, mas os apoios que a China dá a este setor, foram inclusivamente terminados o ano passado, ou melhor, substituídos para a nova tecnologia de mobilidade a gás e, portanto, a nova tecnologia de mobilidade automóvel. Ou seja, em inúmeros setores, a China domina largamente. Comércio eletrónico, posso-vos dizer que no final de 2018, numa reunião em que estive com o Ministro do Comércio chinês, foi anunciado pelo Ministro
que, em termos de transações eletrónicas mundiais, a China passou a representar mais de 50%. Portanto, isto há um ano atrás. A China representava já a maioria, a larga maioria, era o maior, mas de novo também o maior, representando mais de 50% do mundo todo, não é? Comércio eletrónico, para onde iremos no nosso último ponto, certamente também, quando falarmos nas relações económicas e comerciais mundiais futuras. Construção, é óbvio, outro setor que se vê imensas imagens espetaculares, ficaria só pela indicação da maior travessia marítima do mundo, concluída também no final de 2018, entre Hong Kong, Macau e Zhuhai. É não a maior ponte, porque de facto são 3 pontes e um túnel, mas a maior travessia marítima do mundo. E este é um exemplo como imensos outros. Em termos de liderança em setores, enfim, há pouco falava-se de Porto, o Dr. Marcos da Cruz referia não haver porto de águas profundas em Macau, certíssimo, mas na grande baía de que irei falar já a seguir, existem 3 dos 10 maiores portos de contentores do mundo. E em termos de carga aérea, um só aeroporto representa mais que as grandes baías de Nova Iorque, Tóquio e São Francisco. Esta é a dimensão impressionante da China em termos de liderança de muitos setores mundiais. Não queria deixar de fazer uma pequena referência a uma outra questão, que é o desenvolvimento humano e a questão impressionante da retirada de população da pobreza nos últimos anos. Serão qualquer coisa, enfim, números reconhecidos pelas Nações Unidas, serão da ordem de 700 milhões de pessoas que terão deixado o limite de pobreza. É evidente que os números na China são tão grandes que podemos encontrar ainda milhões em qualquer classe, qualquer classificação que queiramos fazer. E, portanto, há muitos pobres, há muita... Os números são todos eles muito impressionantes. Mas este aspecto que deve interessar a todo o mundo, não há praticamente países que não se possam preocupar com esta situação. Este aspecto também existe e também existe na China. Não entrarei para outros aspectos, vou passar ao ponto seguinte, ou seja, às iniciativas com base na China. Desde logo a referência não pode deixar de ser feita à Rota da Seda, ao Belt and Road Initiative. Todos nós já ouvimos falar, eu não vou, quer dizer, seria tema para um webinar extenso, não vou abordá-lo, mas todos nós sabemos a dimensão impressionante e neste caso, o papel importante que Macau e neste caso eu queria me referir a Portugal, pode obter com esta iniciativa. Aliás, no anterior webinar, o embaixador Chai Run, da China em Lisboa, referiu esse aspecto, a rota terrestre e a rota marítima juntam-se aqui em Portugal e, portanto, temos inclusivamente o Porto de Sines como um porto de entrada importante que poderá ser aproveitado neste contexto. Mas, portanto, Rota da Seda, Belt and Road Initiative, uma importantíssima medida com a iniciativa na China.
Depois, naturalmente, também a Grande Baía. É um tema que me atrai particularmente, também acho que justifica um webinar por si só. A Grande Baía reúne as 10 cidades principais da província de Cantão e Hong Kong, regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. No conjunto, estamos a falar de 70 milhões de habitantes, numa área que de facto corresponde só a 1% do território chinês, em termos de população 5%, mas em termos de PIB, Produto Interno Bruto, desta região, deste conjunto de província de Cantão e Hong Kong e Macau, corresponde a 12% do PIB da China. Como país, seria um país por si só, na escala dos 10 maiores. Este projeto da Grande Baía é particularmente importante, e eu deixo aqui esta nota, porque há anos que se falava, desde o tempo da administração portuguesa, se falava no delta do Rio das Perlas, o desenvolvimento da Baía, do Rio das Perlas, etc. Mas atenção, este projeto foi lançado com a chancela de Pequim no dia 18 de fevereiro do ano passado, portanto há pouco mais de um ano, e este aspecto que eu referi é o mais importante, tem a chancela de Pequim, ou seja, é para acontecer. O que nós sabemos é que, de facto, o planeamento na China e a capacidade de implementação dessas medidas é sempre muito grande. Portanto, Grande Baía, estejam atentos e enfim, espero voltar a este tema se houver perguntas nesse sentido. Outra iniciativa, enfim, de caráter mais restrito, mas com ambição multilateral, é o do próprio Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, que nasceu numa conferência ministerial de 2003, em 2003, e foi anunciado pelo então primeiro-ministro chinês como uma iniciativa que agregou de imediato, desde o início, 7 dos países de língua portuguesa, a que se veio a acrescentar já em 2017 o 8º, São Tomé e Príncipe, que faz hoje também parte, e muito bem, do Fórum de Macau. Eu vou abordar um pouco mais o Fórum a seguir, e aí sei que teremos perguntas, estão prometidas, portanto, teremos perguntas. Terceiro tema, o papel de Macau em relação aos países de língua portuguesa. É naturalmente um papel de plataforma, temos ouvido falar muito nisso. Enfim, eu não me vou alongar, se não esgoto em muito os meus 10 ou 15 minutos. Vou referir só um pouco mais o fórum, que é de facto tão desconhecido, como o Dr. Marcos da Cruz há pouco referia, que as próprias pessoas de Macau, no fundo, desconhecem o funcionamento, quanto mais cá fora, digamos assim. Ora bem, o Fórum de Macau inicia-se, como eu disse há pouco, em 2003, com uma reunião ministerial. Aliás, o órgão máximo são exatamente essas reuniões ministeriais que realizam de 3 em 3 anos. Está adiada, deveria estar a ocorrer neste preciso momento, no final de junho, a 6ª Conferência Ministerial, e está adiada por razões óbvias, enfim, sine die, não será possivelmente já este ano. Mas essa reunião ministerial, essas conferências ministeriais, não se limitam a propor de 3 em 3 anos e a, digamos, lançar tópicos para cima da mesa. Foi criado, inclusivamente, um secretariado permanente, com sede em Macau, e muito bem, a tal plataforma de ligação aos países de língua portuguesa e à lusofonia. Foi criado um secretariado permanente que tem, desde logo, um secretário-geral indicado pela parte chinesa, tem 3 secretários-gerais adjuntos,
um indicado também pela parte chinesa, outro indicado pelo conjunto dos países de língua portuguesa. Neste caso, sou eu, por sugestão, nome proposto pelo governo português, mas assumido e votado por todos os 8+1 países do Fórum de Macau, e tem depois um secretário-geral adjunto indicado pelo próprio governo de Macau, que assegura toda a parte logística e financiamento. É bom que seja dito também. O que é que faz o Fórum Macau? Bem, estatutariamente é longo as questões que tenta abordar, mas, como compreendem, é vocacionado para o desenvolvimento económico e comercial entre este conjunto de países China e países de língua portuguesa. A forma de funcionar é relativamente simples. São inúmeras missões. Há missões junto das cidades, das províncias chinesas, com os delegados, que eu há pouco me esqueci de referir, que fazem parte do secretariado permanente e que representam os seus respectivos países. Já agora aí um parênteses importante, talvez ninguém tenha notado, especialmente o interlocutor do Dr. Marcos da Cruz. O Dr. Marcos da Cruz possivelmente saberá, mas o desconhecimento às vezes vai a este ponto e vale a pena se calhar salientar. Até ao exercício da atual secretária-geral, que está em funções há 3 anos e tal, possivelmente quase 4 anos, até ao início das funções da atual secretária-geral, só havia 3 delegados em exclusividade de funções junto do secretariado permanente. Neste momento há 7. Isto, estruturalmente, é uma grande diferença. Incluindo Portugal, foi o último dos países a ter um delegado em exclusividade de funções, em maio do ano passado, portanto já há um ano. E, portanto, isto dá uma realidade diferente ao próprio secretariado permanente, ao próprio fórum. Já agora o 8º é o Brasil, que durante anos não se interessava, podemos assumir, pelo Fórum Macau, não tendo uma representação nem permanente nem em Macau, e foi, aliás, o primeiro objetivo que me deram quando da minha chegada vai fazer 3 anos, dentro em breve, e eu pensei que era uma dificuldade ou uma tarefa para todo o mandato. De facto, com a excelente intervenção do embaixador do Brasil, o embaixador Marcos Caramuru, que compreendeu de imediato a vantagem complementar, mesmo para um país como o Brasil, do Fórum Macau. E isto traduziu-se em que em março de 2018 o Brasil anunciou, o embaixador Marcos Caramuru, pela primeira vez presente na nossa reunião anual, anunciou a mudança com a nomeação de um delegado, que é o cônsul do Brasil em Hong Kong e Macau, como delegado junto do Fórum. Bom, isto é mais uma transformação, mas que mais faz, para além das missões junto da China, a dar a conhecer os países. Missão importantíssima, porque as agências dos diversos países, de todos os países, incluindo Portugal, não têm capacidade para ir pela China adentro, como nós temos feito, a dar a conhecer os países, com os delegados dos respectivos países, a darem essa informação. Portanto, essa missão só por si é uma missão importantíssima. Mas há também a questão da formação. A questão da formação, note-se, o Fórum faz anualmente diversos seminários e são convidados dos 8 países vários formandos, digamos assim, o que
Em termos muito sintéticos, vamos dizer, neste momento, há já mais de 1.300 formados em seminários com visitas a Macau, à China, de todos os 8 países. Isto, enfim, não nos toca a nenhum de nós que não fazemos este seminário, não participamos deste seminário, mas podem imaginar a importância, não só para essas 1.300 pessoas, mas para todos aqueles com quem eles depois contactam nos seus países de origem. E outro aspecto importantíssimo, que é a ligação entre os vários países, que se formula neste ambiente de troca, de convívio, de formação que há nestes seminários financiados pelo Fórum. Bom, as questões culturais, vou passar rapidamente por cima delas, mas é assim, é importante também o Fórum, que não tinha no seu estatuto inicial as questões culturais, rapidamente percebeu que era importante também cuidar dos aspectos culturais, como ponto, todos nós reconhecemos, para questões de boa relação e de comércio e de negócios, etc. E, portanto, o Fórum financia... Vou fazer o papel daquele programa que é na BT, que se chama Hard Talk, onde há um entrevistador agressivo que vai interrompendo e conversamos agora já na meia hora final e já temos 5 perguntas em stock. Okay. Eu vou introduzir uma pergunta sobre aquilo que estava a falar. Eu penso que todos reconhecemos a importância da formação, que acabou de referir, a importância da promoção, quando referiu também há minutos, de que é fácil ao Fórum entrar pela China, usando essa expressão, e fazendo a promoção das vantagens desses países de língua oficial portuguesa, também a importância da coordenação política, e não tenhamos dúvida que sem coordenação política nada mais acontece. Mas, vamos então à pergunta, será que é realista o Fórum Macau, não o próprio Fórum, mas uma entidade que lhe esteja associada, funcionar como uma espécie de capital de risco para projetos de investimento estruturantes que envolvam países de língua portuguesa e capital chinês? Vamos diretamente a essa questão. Está-se a referir, como é óbvio, ao Fundo para o Desenvolvimento entre a China e os países de língua portuguesa. Note-se o seguinte, o fundo nasce, e eu aqui falo com particular à vontade, porque é muito anterior à minha presença no Fórum, não tenho qualquer mérito nesta questão, posso falar à vontade. Mas o fundo nasce, de facto, por iniciativa do Fórum Macau e é apresentado na 3ª Conferência Ministerial pelo Primeiro-Ministro chinês como uma vontade coletiva dos países de língua portuguesa e também da China. O papel do Fórum é exatamente esse, é lançar ideias e torná-las efetivas. O fundo que foi negociado, com a presença então dos vários países, mais ou menos com maior ou menor intervenção dos países, foi de facto um fundo financiado mais do que suficientemente, porque o dinheiro ainda nem sequer está esgotado, e gerido pelo Banco de Desenvolvimento da China, com capitais de chineses e capitais do território, da região administrativa especial de Macau. O fundo em si cumpre um desígnio do Fórum. Isto é, sentiu-se esta necessidade, propôs-se a ideia, houve os interesses coletivos, manifestaram-se nesse sentido. A gestão não tem a ver connosco, nem tem a ver com a Câmara de Comércio e Ilusões Chinesas, isto é, nós não temos meios para isso. Mas não acha que seria melhor, e considerando tanto quanto é do meu conhecimento, esse fundo ainda não fez nenhum investimento, nomeadamente em Portugal, ou ainda não financiou nenhum investimento, que haja uma ligação
mais ou menos orgânica a definir, mas em que o Fórum Macau se apresente como quase um mecanismo de supervisão, obviamente não é de gestão, mas de supervisão, para que na prática o fundo tenha aplicações concretas para o fim que foi desenhado. Não, eu digo exatamente o que é que acho e aliás, tenho defendido esta posição em inúmeras reuniões anteriores do Fórum. Eu diria que a maioria dos países têm já esta posição, não todos, mas a maioria, e que é o seguinte: há condições para criar novos fundos. O fundo atual tem regras muito precisas de capital de risco que obviamente não interessa aos países menos desenvolvidos e aos países que não têm, nomeadamente, uma bolsa a funcionar onde se coloquem os resultados dos investimentos feitos por esse fundo de capital de risco. Sim, é verdade. Por isso é que o Brasil tem projetos financiados pelo fundo e, como dizia o próprio embaixador na altura, nem sequer se candidatou, quer dizer, o fundo foi à procura deles e apoiou. Ou seja, de facto o que há que fazer é criar, e aí sim, o papel do Fórum, se for esse o interesse dos países, pode ser posto em marcha, que é criar novos fundos, nomeadamente, por exemplo, um fundo de desenvolvimento efetivo, não um fundo de capital de risco. Ou seja, o que eu quero dizer, não quero fugir à questão, porque como bem sabe, não tenho fórum, qualquer intervenção, nem no Conselho de Gerência, nem num Conselho Consultivo. Agora, se queremos estar num Conselho qualquer, não vejo necessidade. Até porque, de facto, há aqui talvez uma ilusão, mas o Fórum não tem muitos fundos, nem muitos meios. Muito bem, doutor. Acho que está claro. Temos um grande estoque de perguntas e por isso vou passar a outra, pedindo-lhe que seja conciso. Ontem, a Huawei anunciou um investimento superior a 1.000 milhões de euros no Reino Unido. Obviamente que nós todos sabemos que o Reino Unido aceitou para a tecnologia 5G enfim, a opção Huawei, e francamente acho que fez muito bem, que tenha tido fez muito bem que não tenha tido preconceitos. Eu desconheço os detalhes da tecnologia, mas não gosto de preconceitos associados a negócios. E a pergunta é, será que Portugal pode, na linha do que fez o Reino Unido, em que fez valer claramente o apoio político à tecnologia 5G da Huawei, e isso trouxe associado o investimento. Será que esta lógica de trade-off, nós que temos uma parceria estratégica com a China, podemos ou devemos enverdar por esse caminho? Eu penso que sim. Gostaria de dizer mais veementemente que sim, e que era essa a via a seguir. Como lembrou muito bem, eu, enfim, nesta fase represento o conjunto dos países de língua portuguesa e não queria nem parecer criticar, nem enfim, aparecer a dar opiniões sobre qualquer dos países. Mas vamos abordar a questão diretamente e dizer o seguinte. É evidente que Portugal tem todo o interesse, como qualquer dos outros países de língua portuguesa, em ter investimento de raiz mais do que, enfim, e aqui sei que está sentado na EDP, não tem qualquer também associação a essa questão, mas todos os investimentos são bons em determinada altura. Neste momento há uma clara definição de interesse e demonstração de interesse por parte de Portugal em investimentos de raiz. Como lá chegar? Bom, as questões políticas deixo-as a quem de direito. Eu penso, e aqui, vendendo um bocadinho, não digo puxando a brasa à minha sardinha, mas indo também ao encontro daquilo que é o objetivo deste webinar, o papel de Macau,
Eu penso que Portugal devia usar mais o papel do Fórum em Macau. Isto porque, por exemplo, à semelhança do que o Brasil já fez. À semelhança do que o Brasil já fez. E no fundo, significa o seguinte. O Fórum é uma ponte que pode ser explorada para os contactos com a China. E vou dar um exemplo muito concreto. Não é segredo nenhum, porque eu leio no jornal, não tenho qualquer outra informação interna de Portugal, que Portugal gostaria de atrair para Portugal investimentos no setor automóvel ou das baterias. Bom, esses contactos podem passar pelo Fórum, porque através do Fórum nós visitamos, com interesse para outro país do Fórum, um dos muitos fabricantes de automóveis. Já agora, com uma pequena nota, 6 unidades, 6 fábricas dentro da mesma fábrica, 6 unidades independentes, cada qual com 200.000 viaturas ano, portanto, maior que uma Auto Europa, cada uma dentro da fábrica, totalmente robotizada, 90 e tal % robotizada, portanto, esta ilusão também convém tirar daí a ideia, a China não é só manufatura, não é? E, no entanto, dir-me-á, será que Portugal pode utilizar estes canais? Claro que pode. Claro que pode. Portanto, é por aí que eu acho que se deve caminhar. Certo, está claro e é uma mensagem para se alguém do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e isto é uma frase minha, não é sua, aqui tenho uma liberdade superior, está a ouvir e tenho uma opinião muito favorável do desempenho que o embaixador português em Beijing está a fazer, o embaixador José Augusto Duarte, bem como o cônsul-geral de Portugal em Macau, mas é evidente que muitas vezes há uma questão de coordenação interna portuguesa para usar canais que existem. Muito bem, eu vou passar para a Grande Baía, tenho já 2 perguntas sobre a Grande Baía, uma eu vou fundi-las porque obviamente o tempo é curto. Uma é como é que as empresas portuguesas podem investir no projeto da Grande Baía, considerando que, na verdade, há entraves muito fortes administrativos para investimento estrangeiro na China, e a questão da Grande Baía não tem, na verdade, nenhum regime especial, não tem um regime especial, obviamente não estou a referir-me a Macau e Hong Kong, mas às outras regiões da província de Cantão. E vou juntar isso à pergunta que também é feita, se nos últimos tempos houve um papel acrescido para Macau, dado pelo Governo Central da China, no âmbito do projeto da Grande Baía. Por isso pedia que tocasse esses 2 tópicos dentro da resposta à Grande Baía. Começando talvez logo pela última pergunta, o papel especial, e é de facto muitíssimo especial, que o Governo Central em Pequim estipulou para Macau, decorre nomeadamente de ser, neste projeto da Grande Baía, uma das 4 cidades farol das 4 cidades principais com um rol de atividades, de missões específicas. Portanto, para além da capital, Guangzhou, a capital da província de Cantão, temos Shenzhen, temos Hong Kong e Macau. Isto é um papel fortíssimo para Macau, aliás, papel que vem no seguimento das tentativas, eu diria frustradas até hoje, de diversificar a economia de Macau, fazendo fugir um pouco à economia do jogo. Que, aliás, diga-se de passagem, esta situação do Covid veio demonstrar que a economia do jogo só por si não é boa ideia. A grande vantagem, também tem que ser dito, é que o governo de Macau pode estar fechado, eu penso que durante uns 10 anos, a pagar como está a pagar 100.000 patacas para uma empresa com meia dúzia de trabalhadores. Isto são casos concretos, não é? Aos residentes
10 mil patacas. Enfim, tudo isto é um apoio que o governo de Macau tem, que tem reservas imensas. O país, ou melhor, a cidade, que como sabe, mas vale a pena aqui ser dito, estava previsto em termos internacionais que este ano 2020 tivesse o maior PIB per capita do mundo. Okay? Não sei como é que com o Covid isto funciona, mas se calhar não é muito diferente. Mas pronto, portanto, esta primeira questão o Governo Central está empenhadíssimo no papel de Macau e compete ao Governo de Macau e ao seu novo chefe do Executivo, o Sr. Hoi Yat-sen, desbravarem esse caminho, sem dúvida. Quanto à forma, e que interessa a nossa audiência mais ligada à questão empresarial, ao lado empresarial, vale a pena dizer o seguinte. Nós estamos a falar, o que para si e para mim é perfeitamente óbvio, de uma região em que Macau está inserido, mas das nossas janelas vemos o território ao lado, é ali ao lado. Eu passo para a ilha de Hengqin em 5 minutos, de carro ou de shuttle, estou a 10 minutos de casa. Ora bem, esta região imensa tem um potencial que não é de desprezar. Temos que ter atenção. Agora, como utilizar? Dizem muito bem, e não é nesta conversa que vamos ultrapassar os problemas da constituição de empresas na China. Não, há dificuldades, às vezes até de entendimento. É nesse aspecto que eu acho que, em alguns casos, não em todos, se pode usar Macau. Não, como disse muito bem, estamos inteiramente de acordo, não como... não é por ali que tem que passar tudo, não é por plataforma logística, não, mas pode ser um intermediário favorável. Eu costumo dizer, sem fazer aqui publicidade a bancos, e sei que alguns nos estão a ouvir, mas alguns dos dirigentes de banco, mas com gosto posso dizer é que de Macau eu faço uma transferência e tenho aqui na conta no próprio dia, coisa que até há pouco tempo nem em Portugal era possível entre bancos, não é? Mas mais do que isso, há um entendimento, porque se fala, eu diria quase em todos os bancos, certamente nos portugueses fala-se português, mas fala-se inglês. E mais do que isso, fala-se a língua de negócios. Portanto, há essa vantagem. Agora, a explorar, há inúmeras hipóteses. Eu gostava de chegar ao comércio internacional e à questão do comércio eletrónico, ok? Que não precisa estar baseado em Macau, como é óbvio. É daqui para lá, é de Angola, é de Moçambique, é do Brasil. Mas há, de facto, uma vantagem em abordar Macau. E há algumas facilidades. Há, como sabe, até legislação no sentido de, para algumas indústrias e serviços, é curioso, poderem ser baseadas em Macau e terem facilidade de tratamento na China. Enfim, é complexo, não duvidemos disso. É complexo. O papel, enfim, dos bancos, das autoridades, dos ministérios aqui, do nosso embaixador e do cônsul-geral em Macau também é um papel, como diz, muitíssimo importante. Viu-se agora, por exemplo, no Covid, o papel importantíssimo que houve da Embaixada em Pequim na facilitação de todas as necessidades de equipamentos e enfim, máscaras e outras coisas que foram precisas e que foram facilitadas através da intervenção em Pequim. Agora, dá trabalho, não é fácil, mas há condições para isso. E não vou dizer só usem também o Fórum Macau. Não, não é isso. Há bancos, há consultores, há empresas de toda a espécie, certificação, logística, transportes, etc., que podem ser utilizados e o caminho vai-se fazendo. Aliás, há bons exemplos já. Se calhar até muitos dos bons exemplos são os mais discretos, que não vêm a lume, mas de empresas portuguesas em diversos setores
curiosamente, até no texto, que nós diríamos têxtil é na China, da China para fora. Não, há empresas no setor vestuário para noivas, é muito específico, mas são negócios milionários, são negócios com grande interesse. E Portugal vai continuar a precisar da exportação, não é? Não esqueçamos que Portugal tem 70% do seu crescimento, teve sempre, nos últimos anos, 70% do seu crescimento dependente das exportações. Portanto, nós não nos conseguimos virar para o mercado interno de forma tão fácil como, porventura, a China poderá fazer, que também vai precisar de mercado de exportação, mas não conseguiremos tão facilmente. Muito bem. Tenho aqui duas questões. Enfim, uma que é evidente que não é questão concreta, que eu não sei responder, e acredito que o nosso convidado também não, porque é muito específica de regras tributárias portuguesas, mas de acordo com a pessoa que fez a pergunta, os têxteis e o calçado chineses, quando entram em Portugal, têm uma determinada tributação baseada no quilo, no peso, e aparentemente na Europa haverá uma regra diferente, o que faz uma não competitividade portuguesa. Obviamente que eu não vou pedir que comente isso, eu também não sei comentar, mas vou, de qualquer forma, não quis deixar, por respeito por quem me está a ouvir e a ver, de fazer esta questão, e transformaria um pouco de, muitas vezes, o nosso problema, e estou a falar com o chapéu totalmente português, o nosso problema não é nas grandes estratégias, é nos pequenos detalhes. Por isso nós temos uma parceria estratégica com a China, está ótima, mas depois há o detalhe de que esta questão da tributação pelo quilo ou não, são detalhes. E como é que conseguimos que a grande ideia de uma parceria com a China, no âmbito até da iniciativa Belt and Road, depois funcione e os detalhes respeitem isso? O Dr. Marcos da Cruz foi muito diplomático a abordar esta questão e colocou-a pela positiva. A parceria estratégica, eu não a vou colocar pela negativa, é importante, como é evidente. Mas também, como disse muito bem, com delicadeza, o problema está nos pormenores. E aí tem que haver uma ação contínua e uma ação com paciência. O lado chinês costuma-se dizer que temos a expressão da paciência chinesa e nós temos que ter também um pouco. Isto é, as questões têm de ser tratadas a seu tempo. Veja-se, por exemplo, a questão da carne de porco. Foi uma conquista ao fim de muitos anos, mas não foi logo totalmente liberalizada, não é? Portanto, havia as carcaças, não foi totalmente liberalizada. Isto continua a ser necessário essa abordagem para ir alargando a outros setores. E eu dei o exemplo da carne de porco, quando ainda por cima, como se soube, havia uma outra pandemia, neste caso afetando a produção suína na China, e eles estavam sequiosos, mas Espanha tinha já conseguido, já andava há mais tempo nisto, Portugal lá chegou. É preciso continuar sempre. É preciso continuar sempre. Portanto, todos estes setores, e aplica-se a todos os países, eu diria a todos, claro que em termos de fora preocupa sempre mais os mais frágeis, mas aplica-se a todos, a Portugal também, que é necessário haver um detalhe, uma continuidade nestas negociações e não irmos só pelas grandes parangonas, ou agora há um projeto, ou agora... Não, é preciso sistematizar esta relação por todas as vias. É aí onde eu entro sempre a dizer por todas as vias. Não há só o canal da embaixada ou da visita dos presidentes da República, muito importante, sem dúvida, mas não chega. Isso, pura e simplesmente, não chega. Muito bem. E, portanto, a questão das taxas, deixe-me só dizer-lhe o seguinte, eu, de facto, como dizem muito bem, não sei o exato caso ou o valor das taxas, mas é também uma situação que eu deixo à consideração de alguns dos nossos ouvintes que nos possam ajudar, porque
estão aqui inscrições dos próprios ministérios, portanto podem certamente pegar nestas ideias, que é o seguinte, por exemplo, os nossos vinhos, e há vinhos portugueses, os nossos, dos países de língua portuguesa, há vinhos portugueses, Cabo Verde também tem vinho, pouco, mas tem, portanto, há vinhos de várias proveniências, não têm tratamento especial. Outros países, nomeadamente sul-americanos, têm. Ora, este assunto está certamente na mão de alguns dos decisores, mas é um assunto que deve ser tratado. E como este, todos da mesma natureza. Ou seja, é preciso identificar quais os setores em que nós queremos realmente apostar em exportação para a China e trabalhar continuamente. O papel do Fórum pode ser algum. Nós tivemos com as autoridades máximas em Pequim, dos departamentos que tratam das alfândegas, que tratam das importações de produtos para a China. Esse canal está aberto, pode ser utilizado. Portanto, o que eu digo, saliento e insisto sempre é: usem os canais todos. Aquele canal do facilitismo, o Dr. Marcos da Cruz de certeza concorda comigo sobre isto, estando lá e tendo conhecimento. O canal do facilitismo, que se conhece alguém, que não serve. Pode ser a mais alta individualidade da nação. Não serve. É preciso trabalhar todas as etapas e ter, digamos, os canais oleados no sentido de poder fazer vingar a posição dos países, dos diversos países e dos produtos que queiramos exportar para a China. Muito bem. Nos últimos 3 minutos eu tenho 2 perguntas e uma pequenina nota. Uma pergunta tem a ver com a extensão do Porto de Sines, o novo terminal do Porto de Sines, associado à questão da ferrovia, evidente que é um tema que dava um seminário por si só, mas perguntava quase de forma direta: acredita que haja possibilidade realista de investimento chinês nestas infraestruturas estruturantes, como seja portos e ferrovias? Essa, cumprindo bem os 3 minutos, eu digo acredito. E sublinho, acredito. Acredito. Repare, mais uma vez tem que ser trabalhado. Sines tem um potencial tremendo, não é só potencial, tem já realidade o terminal de contentores gerido pela empresa de Singapura há anos que vem fazendo um excelente trabalho. A extensão do terminal. A via férrea. É certo que em relação à via férrea, eu nunca me esqueço que defendi durante alguns tempos, eu fui responsável pela zona industrial e logística de Sines durante alguns anos. E defendi a primeira ideia de que era preciso linha férrea direta e tal. E lembro perfeitamente, uma vez um senhor, enfim, de mais idade, talvez a minha idade total, me vir dizer: não, o problema não está aí, o problema está na regularidade, está na existência de serviço, etc. O comboio, se demorar mais 6 horas ou 12 horas, não tem problema. Pode ir pela via atual. Embora a via atual era péssima naquela altura, era mesmo muito má, tinha declives que não permitiam todo tipo de carga ou muito peso, etc. Mas, mais uma vez, é preciso trabalho de casa, é preciso convencer, não só com visitas avulsas de. Enfim, eu assisti, fui acompanhando, leio nos jornais, não é? Não, é preciso um trabalho contínuo por todas as vias possíveis. E volto a insistir, por todas as vias possíveis. E já nem sequer estou a defender a minha posição, porque eu nem sei se consigo regressar a Macau a tempo de terminar o meu mandato. Mas, de facto, quer dizer, Portugal tem no Fórum Macau um apoio possível. É certo que só virá a ter novo candidato português daqui a um quarto de século, não é? Porque são 3 anos, 8 países e poderá algum ainda vir a adicionar a ser incluído. Portanto, é um quarto de século. Bem. Mas temos essa possibilidade, portanto, usemos-la sempre possível. Muito bem, agradecemos, dentro das nossas regras, eu acho que faço questão de começarmos à hora, acabarmos à hora,
Foi um grande prazer ter o Dr. Rodrigo Brume conosco. Fazemos votos de que regresse e continue a desempenhar para bem, enfim, dos países de língua portuguesa, mas deixe-me acrescentar de Portugal, a sua muito importante missão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito bom dia. Muito obrigado também, fico à disposição.